Quem já teve vontade de comer alguma coisa e não podia? Às vezes, só de saber que a gente não pode comer já dá vontade. Tem muita gente por aí que anda pensando muito no que precisa e o que pode comer. E esse vai ser o tema do nosso HCPA Cast de hoje. Eu sou a Kerly Scremin, Relações Públicas aqui no hospital. Eu sou a Luciana Stefani, sou atual diretora de ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E hoje, no nosso HCPA Cast, nós vamos falar sobre o glúten. Vamos desvendar se ele é realmente um vilão ou herói. E nós vamos ter uma sessão bem ilustrativa. Bom, eu sou a Betânia, sou professora de pediatria, sou assessora da professora Luciana aqui no Hospital de Clínicas e eu queria apresentar então a nossa convidada de hoje, que é a nutricionista Valesca Dalauba, falei certinho, Dalauba, que é chefe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas. Seja muito bem-vinda aqui, Valesca. Obrigada, meninas. Bom, então, a gente tem esse podcast, nosso objetivo aqui é educar e dar informação para a nossa população em geral. Então, em poucas palavras, o que é o glúten? Se é possível, em poucas palavras. Não, acho que é sim. Obrigada pelo convite, gurias. E eu acho bem importante a temática, assim, a gente desvendar, porque hoje em dia realmente é um modismo, assim, né? Muitas pessoas acabam excluindo alguns alimentos sem necessidade, né? O glúten, na verdade, ele é a proteína principal de alguns cereais, do trigo, do centeio, da cevada, do malte, né? E existem algumas pessoas que têm uma reação quando ingerem essa proteína, né? São as pessoas que têm doença celíaca. E, nesse caso, elas têm recomendação de fazer exclusão dos alimentos que contêm essa proteína, né? Mas não é algo que precisa ser... não são alimentos que precisam ser excluídos pelas demais pessoas sem necessidade, né? Que não tem indicação. Não tem indicação. E quais seriam esses alimentos, então, que contêm glúten? Então, a gente tem que pensar em todos os que têm... são muitos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, assim, talvez o principal deles é o pão, né? Que faz parte da dieta da humanidade desde os princípios, assim. Então, todos que tiverem a presença de trigo, de centeio, de cevada, então, esses cereais, né, que contêm farinha, as massas, os pães, os biscoitos e derivados, né, pizzas, enfim, vão conter glúten. Hoje, a gente já tem disponível no mercado uma série de farinhas ou de produtos prontos até que não contém trigo, né, ou que não contém glúten, melhor dizendo. Então, acabam sendo uma opção para esses pacientes, né, que têm um diagnóstico formal e tal, para eles poderem abrir um pouco o leque, né, porque fica realmente a dieta bastante restrita quando a gente tem que fazer a exclusão desses alimentos fontes de glúten, né. Então, ou preparações que se pode fazer também, existem muitas receitas, a gente aqui mesmo no hospital, no ambulatório, os pacientes que vêm com diagnóstico de doença celíaca, o principal passo, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar. Eles ficam muito perdidos no início, sem saber para onde eu vou, porque agora não posso comer um monte de coisa, né? Então, a gente fornece uma série de receitas, orienta exatamente quais são os alimentos, né, que contêm o glúten, que eles têm que evitar. E aí, acho que eu gosto sempre de dizer assim, que tem duas palavras que são bem importantes, assim, porque alguém que tem um diagnóstico de doença celíaca tem que fazer exclusão do glúten, tem que eliminar qualquer alimento fonte que contenha, que é diferente de outras situações clínicas, né, que são bastante recorrentes, assim, que a gente ouve falar, síndrome do intestino irritável ou sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Que aí é diferente. Então, a pessoa não tem necessidade de excluir por toda a vida o glúten, né? Ela vai fazer uma redução, provavelmente, pode ter indicação, né, por um período mais curto, e às vezes essa retirada por um período já faz com que ocorra uma dessensibilização desse intestino e a pessoa tenha uma melhora dos sintomas. Então, mas é algo temporário, diferente de quem tem a doença celíaca, que é uma exclusão, né, para a vida toda. Então, assim, qual a importância para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de que a pessoa tenha um diagnóstico, né, de que ela tenha orientação do profissional?
Porque, na verdade, essas doenças ou essas síndromes, elas têm uma série de situações, ou enfim, né, para se chegar a esse diagnóstico. Qual a importância de ter essa referência? É importantíssimo, assim, então, para que nenhum indivíduo, né, nenhuma pessoa saia fazendo exclusões desnecessárias, né, os alimentos que contêm glúten, eles são alimentos do ponto de vista nutricional importantes, assim, são referências, né, são alimentos que comumente as pessoas usam no seu dia a dia, então tu retirar alimentos de forma desnecessária é perigoso até, né? Pode botar em risco assim a saúde da pessoa também. Então, ter um diagnóstico é fundamental, né? Tanto para a doença celíaca, e o diagnóstico nem sempre é tão simples, né? Por isso que é importante também a consulta, né? Fazer o diagnóstico com um especialista, ter o gastro que vai acompanhar, ou seja, em outras situações clínicas, né? No caso da síndrome do intestino irritável ou na sensibilidade ao glúten não celíaca, então também ter um profissional que realmente vai fazer o diagnóstico correto para que depois seja organizada a vida, né, do paciente, da pessoa, em função daquele diagnóstico. Valesca, e aquelas pessoas que retiram o glúten da dieta para perder peso, o que tu diria para nossos ouvintes? Então, eu acho que a gente está vivendo um modismo muito grande agora, né? E a verdade é que não existe nenhuma evidência concreta, pelo contrário, né, de que a retirada do glúten da dieta faça as pessoas perderem peso. Então, assim, é um movimento desnecessário, né? E cada vez mais, assim, todo mundo sempre quer achar um vilão, né? Então, assim, o glúten, ele hoje assumiu esse papel, né, de forma injusta, e a gente sabe que na questão de emagrecimento, na busca, né, não estou falando nem do corpo ideal, mas de um corpo saudável, né, de ter saúde. Cada vez mais a gente tem que pensar num padrão de dieta que envolve vários nutrientes, vários alimentos, assim. Então, cada vez mais nas diferentes situações clínicas, a gente não consegue dizer assim, tem um nutriente ou um componente da dieta que tem que ser retirado. Uhum. A gente vê que é um conjunto, né? Porque todos eles se complementam, e até porque nenhum alimento ele é exclusivo fonte de um nutriente só, né? Os alimentos, eles vão conter carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vai ter algumas vitaminas, alguns minerais, e o completo, né, o que faz uma dieta ser saudável é justamente as interações entre esses alimentos e a composição adequada, né? Então, tu fazer a retirada específica de um componente só não traz benefício. Então, isso a gente tem hoje em dia estudos bem delineados, né, comprovando assim que de fato não tem benefício. As pessoas que retiram o glúten, elas não emagrecem mais do que quem faz uma dieta, né, com o mesmo teor de calorias, mas que contém glúten. Não tem diferença, né? E ainda acho que nessa linha também, até não só para emagrecimento, mas também para a síndrome do intestino irritável, quando se comparou dietas com e sem glúten, também não se observou diferença na maioria dos sintomas da maioria dos pacientes. Então, também não é algo que tem uma evidência assim, que oriente, que se retire. O que a gente sempre conversa é que se faça, né, o tratamento, ele é muito individualizado, assim. Então, se a pessoa refere que tem uma sensibilidade maior, ou que nota que aqueles alimentos fontes de glúten, né, que contém glúten, eles são gatilho para sintoma, bom, então, por um período, de repente, assim, 2, 3 semanas, se faz aquela retirada e depois uma reintrodução lenta, né? Isso pode ter, sim, para alguns pacientes, benefício. E que interessante você falou isso, Valesca, porque justamente a gente tem manchetes de vilões diferentes a cada 6 meses, sei lá, agora o ovo não pode, agora o leite não pode, agora daqui a pouco passa a ser o herói imediatamente. E tu falou uma coisa muito importante, assim, o que a pessoa percebe como sintoma, que ela, eu como glúten e sinto isto. O que as pessoas têm que notar para poder suspeitar, para poder conversar com alguém, assim? Que alterações elas podem perceber no seu dia a dia? Tá.
Então, assim, os sintomas clássicos, eles não são específicos da doença celíaca, no caso, ou da sensibilidade ao trigo ou ao glúten não celíaca, mas são sintomas que a gente fala que são de alerta, assim. Então, uma diarreia mais persistente, embora alguns pacientes possam apresentar mais constipação, mas em geral é a diarreia mais marcada, aquela sensação de estufamento, de distensão abdominal, né? Pode ter dor também, né? E, em geral, a doença celíaca, ela está associada com outras doenças também. Então, a não identificação, não ter diagnóstico e a pessoa permanecer ingerindo o glúten, se ela de fato é celíaca, isso pode trazer danos maiores assim ao longo do tempo, né? Então, é bem importante ficar alerta e buscar ajuda e auxílio para ter um diagnóstico correto. Isso é bem importante. Perfeito. E nesses sintomas buscar ajuda e não se automedicar ou se auto-orientar de que eu vou excluir porque eu devo ser intolerante. Exato. E acho que uma outra questão também importante que a gente comentava um pouquinho antes é em relação ao custo, né, desses alimentos. Hoje, né, a indústria também encontrou um nicho de mercado que é esses alimentos sem glúten para esse público específico que busca, né, uma alimentação sem glúten achando que é mais saudável. Então, o custo é bem elevado assim, desses alimentos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem hoje uma oferta muito maior, uma gama, uma variedade maior de alimentos sem glúten disponíveis no mercado, também isso tem um custo bem importante, né? E é fundamental assim que as pessoas que têm o diagnóstico, elas atentem para rótulo de alimento. Então, isso também é algo que a gente vê bem seguido assim, no ambulatório. A pessoa tem o diagnóstico de doença celíaca já há bastante tempo, mas ela não sabe olhar o rótulo do alimento e ver. Então, existe uma legislação, né, que tem que estar escrito lá que o alimento, se ele contém glúten ou traços de glúten, enfim. Então, é importante, tem um símbolozinho, tem um triguinho desenhado e tal. Então, as pessoas têm que poder olhar para o rótulo, né? E até a legislação hoje está mudando um pouquinho de rotulagem. E a ideia é que isso fique ainda mais claro para as pessoas, né? Mas é importante ir lá e buscar atrás, dar uma olhada. Então, se tiver glúten, tem que estar informado e fica mais fácil da pessoa também poder não escolher aquele alimento, né? E para ter uma dieta saudável também, como tu falou antes, tem a questão de que a pessoa pode preparar algumas coisas, tem algumas receitas. Teria algumas coisas assim que tu poderia nos dizer nesse sentido? Tem, eu acho que uma via assim que nós indicamos bastante assim para os pacientes, aqui no hospital a gente tem um manual para pacientes que têm doença celíaca, que tem uma série de receitas e tal. Os alunos da URGS também já elaboraram um material assim que a gente usa bastante no ambulatório também e tal, para um material orientativo e que tem bastante receitas também. E tem a CELBRA, que é a Associação dos Celíacos do Brasil, que é uma associação tem uma federação hoje, na verdade, eles são muito organizados e ali também tem uma série de materiais e de receitas. Então, tem muitos cereais que não contêm glúten e que podem ser usados nas preparações. E é importante saber também que dá para fazer coisas muito gostosas, assim, porque a gente fica com aquela coisa, como é que vai ser um bolo sem glúten, né? Vai ficar seco, não vai dar liga, não vai ficar macio. E dá para fazer coisas que ficam, a gente já testou, assim, que funciona muito bem e que é muito gostoso, assim. Então, não precisa ser sem graça a dieta, porque ela é sem glúten, né? Tem as farinhas a partir de arroz, de fécula de batata, enfim, de vários outros ingredientes que a gente pode utilizar para fazer receitas bem saborosas, assim. E garantir que os pacientes tenham uma dieta variada, porque esse é um problema, né, também, assim, daqui a pouco começa a retirar alguns componentes da dieta e fica aquela dieta maçante, sem graça. Então, assim, esses tempos no ambulatório tinha uma paciente, ela dizia, eu como todo dia no almoço é arroz e feijão só, e eu sinto falta da massa, eu sinto falta de comer pão no café da manhã e tal. Então, tem opções, né? As pessoas precisam só ser instrumentalizadas, mas tem. Quem de fato precisa, né, Valesca? Exato. Acho que ficou esse registro hoje aqui bem importante para a gente, de que não é todo mundo, não quer dizer uma dieta mais saudável, né? Isso. Acho que essa referência é bastante importante e essas informações muito relevantes para a gente.
Muito obrigada. A gente tem que manter uma alimentação equilibrada, né? Fazer atividade física, focar na vida mais saudável e ouvir os profissionais que são referência e que têm as orientações adequadas para nos passar. Mais algum comentário, meninas? Eu fiquei com uma frase marcada, assim, uma alimentação saudável, uma alimentação variada. Isso. Então, não tendo nenhum diagnóstico, nenhuma indicação, alimentação variada. Essa é a melhor conduta, né? Perfeito. Alimentação variada e socializar, né? Porque às vezes essas restrições alimentares autoimpostas fazem também com que a pessoa se isole, né? E isso nunca vai ser saudável. Então, interação, né? O ato de se alimentar também é um ato de poder interagir, de conviver, para ser um momento alegre, né? Então, é isso aí. Desculpa, Lu. E justamente falando nisso, que hoje é o nosso segundo episódio sem máscara, justamente agora as pessoas podem comer junto também, então socializar nisso. Isso aí. E para quem quiser saber um pouco mais sobre glúten, nós tivemos um grande round que foi gravado, está no nosso canal do YouTube, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde vários profissionais aqui do hospital falaram de forma mais profunda, então, sobre o glúten e como ele interfere na nossa vida. Aguardamos também os comentários, as dicas, as histórias das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada, Valesca. Muito obrigada, meninas. Encerramos, então, mais um HCPA Cast. Obrigada. Obrigada.